Ei, ei. Cara, sabe quando o cansaço bate? Sabe quando você acorda? Ou, sabe assim, quando você acorda e você vê que, caramba, eu tô cansada. E eu não só estou cansada fisicamente, mas como eu tô com um cansaço emocional muito grande. Que você fala assim, nossa, hoje era um dia de ficar embaixo da cama, com chuva, vendo uma série, dormindo, ver série, come alguma coisa. Dorme, vê série, come alguma coisa. Sabe, o dia que você acorda nessa vibe, que você acorda desse jeito, mas é um dia que você tem que 1 milhão de coisas para fazer, um dia que você tem que 1 milhão de responsabilidades para cumprir, um dia que você tem que produzir, um dia que você tem que dar retorno, um dia que você tem que colocar sua energia naquele dia e você não tem energia. Ai, gente, sério. E foi assim que eu acordei ontem. Ontem eu acordei no cansaço psicológico, num cansaço emocional, que eu falei, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de produzir hoje, eu não vou dar conta de entregar o que eu tinha planejado de entregar hoje. E aí, hoje, o dia seguinte, estou aqui fazendo esse episódio sobre dias ruins, sobre dias de cansaço e sobre como sobreviver a esses dias, porque é isso que a gente precisa. A gente simplesmente quer sobreviver aquele dia para passar e dormir e acordar no outro dia. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E mais especificamente, eu quero falar sobre o que eu fiz ontem para conseguir superar o dia de ontem. Porque ontem foi um dia que eu acordei em um cansaço, eu acordei, né, com todo esse pepino que eu falei para vocês, precisando produzir, falando, meu Deus, eu não quero fazer nada hoje. E eu precisava fazer. E o que eu fiz, porque no final do dia eu fui dormir tranquila. Sabe quando você conseguiu reverter a vibe do dia? Eu consegui fazer isso ontem. Eu falei, cara, ontem eu não tive energias para pôr aqui, porque isso aqui eu gasto muita energia, eu gasto muito neurônio fazendo isso aqui, fazendo roteiro, produzindo, arrumando câmera, arrumando luz. Eu gasto muito neurônio fazendo isso. E ontem foi um dia que eu falei, cara, hoje a minha prioridade não vai ser, infelizmente, gravar o podcast, porque eu não consigo. E aí estamos aqui hoje, porque eu consegui reverter o dia de ontem. E estamos aqui hoje dando continuidade às coisas que eu tinha que fazer ontem. Então, primeiro de tudo, primeira coisa do manual de sobrevivência a dias ruins. Você normalizar que dias ruins vão acontecer. E que você não vai conseguir produzir neles, e que você não vai conseguir dar o resultado esperado neles. Porque dias ruins fazem parte da vida. E a coisa mais idiota que você pode fazer é ficar brigando com um dia ruim. É ficar, meu Deus, mas eu não posso ter um dia ruim, mas eu não podia ter esse dia, porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que dar resultado, porque eu tenho que ser tão bom igual eu fui ontem. A pior coisa que você pode fazer é isso. Porque a gente não é constante. O ser humano é inconstante. Tem dias que vão ser incríveis, que você vai estar no auge da produtividade. Tem dias que vão ser uma bosta, que não vai render, que não vai produzir. Tem dias que você vai acordar bem disposto. Tem dias que você vai acordar cansado. E você brigar com essa inconstância que existe na nossa vida é idiota. É idiotice. A coisa mais inteligente e sábia que você pode fazer é aceitar e saber lidar com essa aceitação. Porque eu sinto que se ontem eu tivesse me forçado a fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu não ia ter entregado um podcast bom, eu não ia ter entregado a maioria das coisas que eu precisava ter entregado com qualidade, e eu não ia estar tão bem disposta igual eu estou hoje para fazer as coisas que eu precisava fazer ontem. E aí vem um segundo ponto que eu acho que é importantíssimo, além de você aceitar que dias ruins vão acontecer, é você saber se planejar para dias ruins. Tem um episódio que eu fiz no início do ano, episódio sobre metas, e na metade do ano eu fiz um novo episódio sobre metas para essa metade do ano. E eu falo uma coisa que é importantíssima da gente entender para nossa vida, seja na hora de você fazer suas metas aí para 2026, seja para dias, você fazer o seu to-do list do dia, você tem que escrever metas a lápis. Planejamentos do dia têm que ser escritos a lápis, porque eles têm que ser apagáveis, eles precisam ser possíveis de serem refeitos, de serem repensados. E foi a primeira coisa que eu fiz ontem. Quando eu falei, cara, hoje eu não tô legal, eu não vou conseguir produzir, tá bom.
vou ter que reorganizar o meu dia, porque segunda-feira, que é o dia que eu posto podcast, é o dia que eu mais faço coisa, cara, porque eu produzo muito segunda-feira. Eu venho do final de semana de descanso, um final de semana tranquilo, e segunda-feira normalmente é o meu dia mais produtivo. E aí eu coloco mais coisas pra fazer na segunda-feira. Só que ontem não foi essa a realidade, e eu precisei remanejar o meu planejamento, eu precisei remanejar as minhas tarefas. E aí vem esse ponto essencial, de você conseguir apagar o que você tinha planejado e repensar naquilo ali. E na hora de repensar, eu acho que a pergunta principal a se fazer é: qual é o essencial para se fazer? O que eu não posso deixar para fazer amanhã? O que eu realmente tenho que fazer hoje? E aí, por exemplo, o podcast, eu falei, cara, infelizmente o podcast eu posso deixar ele para depois, eu posso fazer ele amanhã. Não vai ser a pior coisa do mundo. Agora, não cumprir um prazo que eu tinha que cumprir, porque o prazo tinha que ser entregue na segunda-feira, é ruim para os meus negócios, é ruim para o meu cliente, é ruim. Eu não posso deixar isso para amanhã. Mas outras coisas eu posso deixar. Então você, na hora que você pegar aquela lista de coisas para fazer, tem até aquele livro que eu já falei alguns episódios aqui dele também, A Única Coisa. É você pensar: qual é a única coisa ou as únicas coisas que eu não posso deixar de fazer hoje? Quais são as prioridades de hoje? Porque é nisso aqui que eu vou gastar o restinho de energia que me resta, aquele final, aquele 5% de bateria, é neles que eu vou gastar. E o resto eu vou deixar para depois. Então, a gente saber fazer esse replanejamento, a gente fazer essa reorganização do nosso dia é essencial, porque a gente não é máquina, a gente não é robô, a gente não é IA, a gente é voláteis, que fala? Acho que é, né? Voláteis. Então, a gente tem que saber replanejar as coisas. Isso é sinal de inteligência, de saber jogar o jogo da vida. Terceiro ponto que eu acho essencial, e a gente não sabe fazer isso: ouvir a gente mesmo. Porque grande parte do porquê você está tendo um dia ruim, talvez seja o seu corpo gritando alguma coisa que você não parou para ouvir. Às vezes o seu corpo está gritando que precisa dormir. E você não vai conseguir ser produtivo sem dormir. Às vezes o seu corpo está gritando que você está tendo um desgaste psicológico muito grande e você não está fazendo nada para descansar. Às vezes o seu corpo pode estar gritando fome, você está sem energia para produzir. Às vezes o seu corpo pode estar gritando 1 milhão de coisas, só que você não ouve ele. Então, eu acho que quando a gente... Beleza, meu dia está sendo ruim, eu não vou brigar com ele. Eu vou remanejar as coisas que a gente é adulto, a gente tem que entregar algumas coisas que não tem como a gente deixar para depois. Beleza, as 3 coisas principais que eu tenho que fazer hoje é isso aqui. Tá, e agora? O que meu corpo precisa? O que eu preciso dar para ele, visto que eu já fiz as coisas essenciais da vida adulta que precisava que eu fizesse? Meu corpo tá gritando para eu descansar. Então eu vou tirar uma tarde de descanso. O meu corpo tá gritando para eu me alimentar melhor. Então hoje eu vou comer melhor, eu vou me dedicar à minha alimentação. Cara, a minha mente tá gritando descanso. Porque é diferente, né, gente? Cansaço físico e cansaço mental. Ontem eu tive o cansaço mental. Meu corpo tava ótimo, mas a minha cabeça tava para lá das ideias. Então, você identificar o que seu corpo precisa, o que seu corpo está gritando ali, para você conseguir entregar para ele o que ele precisa. Porque não adianta nada você estar com sede e falar: ah, não, meu corpo precisa de descanso, e ir lá e dormir. A sede vai continuar. Você pode acordar, vai estar mais bem disposta, mas a sede vai continuar. Então, você precisa dar para o que seu corpo precisa. Se você está com sede, você bebe água. Se você está com fome, você come. Se você está cansado, você descansa. E aí eu acho que a gente vai para o 4º ponto, que é o gesto de amor. Porque quando o nosso corpo está gritando socorro, quando ele está falando: mulher, você não pode mais continuar a sua rotina do jeito que está sem me dar isso, eu não consigo continuar. É nessa hora que você precisa parar e dar o que o seu corpo precisa. E isso é um puta gesto de amor a você mesma, tá bom? Eu tava viajando agora esse final de semana. Esse final de semana não, né? Final de semana passado. Com as mulheres da minha família. A gente foi viajar todo mundo. E, gente, viagem, quando é assim, você vai dormir 3 horas da manhã, acorda 8 horas da manhã, começa a seguir seu dia. Você só come, só bebe, porque toda hora é
café da manhã, aí fica 3 horas no café da manhã conversando. Aí almoço, aí fica 4 horas no almoço conversando. Aí volta, tem uma conversa ali todo mundo no hotel e tudo mais, depois vai sair para jantar. Fica no jantar, comendo, bebendo, vai dormir 3 horas da manhã. Então assim, eu tava cansada, não me alimentei bem, eu bebi pra caralho e eu não dormi muito. Então, olha aqui, meu corpo tava pedindo um descanso, sabe? O cansaço mental, ele tem origem. E aí, inclusive, nessa viagem, a gente tava jogando aquele jogo, que não é um jogo, sabe? Ele chama literalmente isso, gente. Ele chama Isso Não É Um Jogo. Que é tipo um jogo de perguntas, só que perguntas íntimas, para estimular conversas. Então, por isso que falar isso não é um jogo, tipo um jogo de tabuleiro. É um jogo que estimula conversa entre as pessoas. E aí... uma das cartas que a gente estava na hora que a gente estava jogando esse jogo, uma das cartas era o que você faz para transformar um dia ruim em não tão ruim, ou o que você faz num dia ruim para melhorar um pouco ele. E aí todo mundo falou uma coisa. Minha prima falou ouvir música, minha tia falou que ia ficar com o esposo dela, né, tipo, ficar ali perto e ter carinho e ter acolhimento das pessoas que você ama. Teve gente que falou, eu gosto muito de tomar sol, então eu tento arrumar um espaço no meu dia para poder tomar um sol. Às vezes o que você precisa é dormir. Então, nossa, quando eu tô tendo um dia ruim, eu só quero pensar em dormir para deixar passar mesmo, sabe? Não ficar ali brigando, só deixar passar. E aí eu acho que é isso que você tem que ter, minha querida. Qual é a lista de coisas que podem salvar um dia ruim seu? É fazer um exercício físico diferente? É dormir? É ver uma série conforto que você ama? É ler um livro conforto? É ver um filme? É ficar do lado de alguém que você ama? É ouvir uma música específica? É se conectar espiritualmente com a sua fé? Qual é o gesto de amor, o gesto de carinho? Qual é qual a atitude que você pode tomar para salvar o seu dia? Sabe? Normalmente essas atitudes estão correlacionadas com o que você gosta muito de fazer. Com o gesto de amor que você faz, você fala, isso aqui é paz pra mim. O meu gesto de amor ontem, dentro da minha lista de coisas que poderiam salvar o meu dia, tinha tomar sol, porque eu sou viciada em tomar sol, mas BH tá um clima estranho, que no mesmo dia que um dia faz sol, outro dia chove. Ontem estava chovendo, hoje também está chovendo, então tomar sol foi para os Cafundé. Gosto muito também de ficar com o meu namorado. Meu namorado também tinha as responsabilidades dele, então não foi uma opção. Eu ouvi música não funcionou. Gente, eu tentei muita coisa ontem. Só que aí ontem eu falei, a virada de chave para mim foi, o que eu tô precisando? Que foi aquela coisa de ouvir o seu corpo. Eu falei, cara, eu tô com um cansaço psicológico absurdo. Então tá bom. Então o cansaço físico não é. Não é. Então eu dormir não vai me ajudar muito. E eu tentei também dormir. Dei uma dormidinha depois do almoço que não funcionou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ir pra um lugar que eu não penso em porcaria nenhuma. Eu fui pra academia. Fazer exercício físico. Gente, ontem eu fiquei 2 horas na academia. 2 horas na parte da noite na academia e depois eu fui pro spinning. Que eu falei, cara, eu não quero pensar em porcaria nenhuma. Eu coloquei um fone de ouvido, o mais alto que eu pude na academia. Fiquei ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo música, ouvindo podcast, malhando. E depois eu fui pro spinning, numa aula de uma professora que eu amo, e eu não pensei em nada, eu só fiquei lá, exercitando e me matando, deixando meu corpo cansado, deixando minha mente num estado de cansaço também, que eu não queria que ela pensasse. E, gente, depois que eu saí do spinning, eu falei, caramba, eu tô nova. Eu vou trabalhar essa noite tudo que eu não precisava trabalhar hoje. Obviamente, eu não fiz isso. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou descansar, vou dormir. E amanhã é um novo dia. Amanhã eu corro atrás do prejuízo que eu deixei na segunda-feira. E olha eu aqui, correndo atrás do prejuízo. Então, decidi fazer esse episódio sobre dias ruins e sobre um manual de sobrevivência a dias ruins. Primeiro, normalizar e aceitar o seu dia ruim, não ficar fazendo birra, não ficar brigando com ele. Segundo, replanejar o seu dia, metas, planejamentos, to-do list, agenda, precisam ser feitas a lápis, você precisa poder apagar as coisas, imprevistos acontecem, você precisa conseguir fazer isso. Terceiro, ouvir o seu corpo, ouvir o que ele precisa. Não adianta você estar com desgaste físico e você querer ir fazer igual eu fiz ontem. Fui na academia, depois eu fui no spinning. Eu não vou estar ajudando o meu corpo. Quarto, ter uma lista de coisas que salvam o seu dia e correlacionar o que você precisa com o que daquela lista encaixa.
para sua necessidade do dia. Quinto e último, que eu já dei um pouco de spoiler também sobre ele, que é sempre lembrar que amanhã é um novo dia. É sempre lembrar que, cara, deixa passar, deixa ir, deixa o dia ruim passar por você, não fica presa nele não. Porque se você não para, faz um pouquinho desses passos, respeita o seu corpo, tenta melhorar um pouquinho com um ato de amor. Se você não normaliza, se você fica preso nele, esses dias ruins eles se estendem. Então lembra, amanhã é um novo dia, eu vou só respeitar, eu vou só continuar, eu vou só dormir. E amanhã eu acordo. Combinado? Caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de compartilhar com as pessoas. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro.